Olá, 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 olá para todos vocês terráqueos aqui do Vlogário. Aqui quem fala é o Marciano e hoje eu vim falar de Deus. Sim, eu vim falar de Deus hoje aqui no Vlogário, terráqueos. Mas Marciano, você vai falar que é ateu? Não, vocês sabem que eu não vou falar que é ateu porque você já leu o título do vídeo. Então você já sabe que eu não sou ateu. E eu também não vim evangelizar ninguém, eu não vim pedir pra ninguém deixar de ser ateu. Eu não vim pedir pra ninguém ir pra igreja, nem nada do tipo. Eu só vim contar pra vocês o porquê de eu acreditar em Deus. Sim, eu tenho motivos pra acreditar em Deus. Eu já cheguei a ser ateu, mas olha a minha idade, eu tenho 15 anos agora. Eu fui ateu até os meus 13. Eu nem sabia o que era ser ateu direito. Na verdade eu virei ateu porque, assim, eu era católico, só que eu também não entendia direito religião. Aí eu descobri essas coisas, eu comecei a assistir muito filme de terror em uma época aí, eu fiquei com medo dessas coisas de demônios. E eu falei, eu prefiro não acreditar que isso existe, então eu virei ateu. Só que depois eu tive motivos e mais motivos pra acreditar em Deus. E eu acredito até hoje e me sinto muito bem com isso. Então, bom, eu espero que ninguém fique bravo comigo nesse vídeo, porque eu não tô tentando atingir ninguém. Na verdade isso pode ser considerado até um vídeo mais pessoal. Eu só vim contar por que eu acredito em Deus. Feito a introdução, vamos lá, terráqueos. Vamos começar por um exemplo básico. Você chega em uma pessoa que tem, sei lá, 14 anos e que se diz ateu. Tudo bem, todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Por isso que existe o livre-arbítrio. Você chega e fala, e aí, você é o que? Você é ateu? Você é crente? Você é o que? Aí a pessoa fala, não, eu sou ateu. Aí você fala, tá, mas por que você é ateu? Só perguntar por quê. Perguntar por quê não é falar, não é julgar ninguém. Às vezes a gente pergunta por quê. Normal, né? Perguntar por quê. Daí a pessoa vai falar porque essas coisas não existem. Aí você fala, nossa, beleza. Aí a pessoa fala, você é o quê? Você fala, eu sou cristão. Aí ela fala, você é cristão? Como que você acredita nessas coisas? Você fica acreditando no seu padre? Fica acreditando no seu pastor? Você não sabe se existe, você nunca viu Deus. Você já viu Deus pra saber se ele existe? As pessoas falam isso normalmente. Aí você fala, não, eu nunca vi Deus, não. Calma aí, vocês estão entendendo até agora a minha linha de raciocínio? Uma pessoa pergunta pra você por que você acredita em Deus e você pergunta pra ela, você acredita no oxigênio? Você acredita no oxigênio que você respira? Aí ela fala, sim, eu acredito no oxigênio. Aí você fala, você já viu o oxigênio? Aí ela fala, não, eu nunca vi. Aí eu falei, então por que você acredita no oxigênio? Porque eu sinto ele. Tá, eu nunca vi Deus, mas eu sinto ele. Aí a pessoa fala, mas por que eu não sinto ele? Você já tentou buscar a Deus? Você já tentou ir pra uma igreja? Às vezes nem é questão de igreja ou não, em casa mesmo, você já tentou falar com Deus? Você já tentou sentir a presença dele? Porque para você sentir ele, primeiro você tem que buscar. Como é que ele vai aparecer para uma pessoa que já diz, eu não creio nele, eu não acredito nele, não acredito em Deus? Todo mundo tem esse direito, pessoal. Eu não tô julgando ninguém aqui, só tô falando as minhas coisas. Então não é porque você não vê uma coisa que ela não existe. A gente não vê o oxigênio. Ah, mas os cientistas comprovaram cientificamente que o oxigênio existe, por isso, isso e aquilo. Tá, os cientistas comprovaram que o oxigênio existe, eles não conseguem comprovar se Deus existe ou não. O que já vai nos levar pra outro motivo pra eu acreditar em Deus. Vamos lá. Tem um monte aqui, eu não anotei, eu devia ter anotado, mas tem muito motivo pra eu acreditar. Ó, lembrei de outro. O dos cientistas eu falo já, outro. Vultos. Eu aposto que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo já viram vultos. Sabe vultos? Quando você vê por um vidro, ou então você vê a imagem de uma pessoa que já morreu parado na sua frente. Essas coisas. Eu já vi isso diversas vezes. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu via mais quando eu era criança. Uma vez, por exemplo, tava eu e minha prima e meu primo Flávio na casa deles. A menina tava com um bebê no colo e a gente tava virado pra porta, conversando e tal. E o Flávio tava de costas. Eu nem lembro mais o nome dessa menina, acho que era Stephanie, sei lá. E passou uma mulher correndo no corredor por trás da porta e não tinha nenhuma mulher lá. Aí a gente tomou um susto, ela falou, gente, o que era aquilo? Aí o Flávio foi, abriu a porta e falou, não tem ninguém lá embaixo. O corredor descia, não tinha como a pessoa passar, sair do corredor. Era só um corredor. E passou uma mulher correndo e a gente viu. Eu vi vultos outras vezes também, sozinha. Aí você fala, mas era coisa da sua cabeça. Era raios de luz dos carros. Não é, quando você vê um vulto, você vê a imagem de uma pessoa passando. Outro exemplo, uma vez a minha mãe tava na sala de casa, quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos. Minha mãe tava, não, foi uns 10 anos. Minha mãe tava na sala da minha casa e eu tava na cozinha. A sala da minha casa tem a porta de vidro e a minha cozinha também tem. Eu tava na cozinha pegando sal pra minha mãe, era sal. Lembro até hoje, cara, eu não tô mentindo, eu lembro até hoje disso. Eu tava pegando sal pra minha mãe e eu vi uma mulher parada na porta da cozinha. Uma mulher parada olhando assim, eu tomei um susto, eu larguei o sal e saí correndo. Aí vai vir uns fãs de Supernatural, você devia ter usado o sal pra atacar no espírito. Eu larguei o sal e saí correndo. E minha mãe falou, você viu também? Minha mãe assustada, falou, você viu também? Eu falei, peraí, você viu? Ela falou, vi, passou uma mulher aqui. Como é que pode? A minha mãe vê a mesma coisa que eu. E antes de eu falar pra ela, eu saí correndo só. A minha mãe falou, você viu também? Antes de eu falar qualquer coisa pra ela.
Não é coisa da cabeça. Então, se existe o mal, se muita gente já viu o mal, por que não pode existir o bem também? Se existe essas histórias assim que você ouve às vezes, aí às vezes você até já viu coisas se mexendo pela casa, alguma coisa assim, por que não pode existir o bem? Então isso é um outro motivo para eu acreditar em Deus. Eu já vi o mal e eu creio que tem o bem porque eu já senti o bem quando eu comecei a buscá-lo. E é muito bom sentir. Quando você vai para uma igreja e você busca Deus com fé mesmo, quando você se concentra nele e busca, você sente aquele bem-estar, sabe? Não é psicológico, você sente como se tivesse alguém ali mesmo te confortando. Quando você sai da igreja, você sai com uma força. Gente, não é psicológico isso. Eu não sou burro, vocês aí me acompanham há uns 3 anos, quem me acompanha desde o começo, tem muita gente que achava que eu era ateu. Muita gente achava que eu era ateu. Não, vocês sabem que eu não sou burro, vocês sabem que eu não nasci ontem, vocês sabem que eu não sou ignorante. Não é porque uma pessoa é cristã, não é porque uma pessoa é ateia ou não, que ela é ignorante, que ela é burra, que não sei o que. Pra mim, ignorante é quem fala essas coisas, sendo cristão ou sendo ateu. Se o cara é cristão e fala que é ateu é ignorante, quem é ignorante é o cara que tá xingando os ateus. Se o cara é ateu e fala que os cristãos são ignorantes, ignorante é o ateu que tá falando que os cristãos são ignorantes. Não é a crença de uma pessoa que faz ela ser burra ou não. Então, você sente, tem um bem, tem um mal. Se tem um bem, por que não pode ter um mal? O negócio dos vultos. E outra coisa, um negócio bem básico mesmo. Bem básico não. Simplesmente o mundo em si, os seres humanos e o nascimento, essas coisas são outras coisas que me fazem acreditar em Deus. Vamos lá. A maioria das pessoas que são ateias, algumas pessoas que são ateus, eles evitam até em pensar como é que o mundo nasceu, como é que as pessoas nasceram. Eles falam, não sei, só sei que eu tô aqui e é isso. Aí eles não acreditam em nada. Mas a maioria acredita que o mundo nasceu pelo Big Bang, não é mesmo? O Big Bang. Olha, eu posso estar falando besteira aqui, eu posso estar sendo o maior ignorante, porque eu nunca li sobre o Big Bang. Eu sei do Big Bang, de como é a teoria do Big Bang, pelas coisas que eu já vi professores falarem, dessas coisas de Big Bang, mas eu não sei 100% do Big Bang. Mas de acordo com o que eu sei, as pessoas acreditam que o mundo nasceu de uma explosão, que é o Big Bang, e surgiu o mundo e foi se formando e tal, e nasceu tudo que tem aqui hoje. E elas acreditam que não tem um Deus superior, acreditam no Big Bang, nasceu tudo, a nossa carne nasceu pelo Big Bang, as árvores, tudo. Eu desacredito 1000% disso. Cara, assim, há um tempo atrás, eu admito que eu tinha uma teoria minha, eu ainda não elaborei ela, não sei se é válido ou não, que o mundo pode até ter surgido por um Big Bang. Mas dentro do Big Bang veio um ser superior que é Deus e tal, mas eu não sei, a gente não sabe. Ninguém sabe como é, e essa é a questão. O mundo não surgiu do Big Bang, o mundo foi desenhado por alguém, e esse alguém é Deus. Mas como que a gente não sabe? Porque Deus é um ser muito superior a gente. E ele tem a inteligência, a mente muito superior à nossa. Então ele criou a gente, mas com uma mente não 100% capacitada, com uma mente não igual a dele, inferior a dele, pra gente simplesmente ninguém conseguir pensar em como é que ele criou tudo isso, em como é que ele nasceu. Porque tem gente que diz, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Então a gente não sabe, porque Deus quando criou a gente, criou o mundo, ele não deu essa capacidade pra gente, que por mais que a gente pense, raciocine, a gente nunca vai saber como é que ele fez tudo isso. E ele também nos deu o livre-arbítrio de poder escolher entre o acreditar e não acreditar também, essas coisas todas. Mas para pensar 5 minutos. Você acha mesmo que a gente... Olha como o corpo... Você já parou pra pensar o quanto o corpo humano é perfeito? O quanto as coisas do mundo se entreligam a favor da gente, que somos as criações principais de Deus? O quanto a árvore, que tá lá simplesmente para purificar o oxigênio, que também tá lá pra gente poder respirar e viver. A árvore que faz a gente... E a vaca, que é o alimento que a gente pode comer. O ser humano não quer a vaca? Tudo bem, tem a planta, tem os frutos que a gente pode escolher, que a gente come e entra dentro da nossa boca, e a gente tem os dentes certinhos para cortar os alimentos que estão lá e mastigar e engolir, que passa por aqui, tem todo o nosso sistema digestório que faz isso aqui, né, e depois a gente evacua esses alimentos. É tudo muito perfeito na gente, pessoal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, de que a gente é 100% perfeito, não tem um defeito assim na gente. Não é questão de feiura e beleza, mas assim, por dentro. O nosso cérebro, que é ligado todo o nosso corpo, e a gente tem esse dom da fala. Como é que uma explosão cria um ser humano perfeito desses, assim, com todas essas coisas? Como é que uma explosão cria um ser humano com capacidade de falar, de pensar, de enxergar, os olhos assim certinhos, com tudo entreligado pra gente poder enxergar, a boca pra gente poder mexer e falar, os ouvidos pra gente
tem tudo certinho pra gente poder ouvir, o nariz pra gente respirar. Como é que uma explosão faz isso? Se fosse causado pela explosão, pelo Big Bang, os seres humanos, as células, tudo bem, a gente poderia até ter vida aqui por explosão, mas não seria perfeito desse jeito, teria muitos defeitos. Se fosse criado por uma explosão, nós teríamos tipo umas gosmas assim andando por aí, se mexendo, e que não iam durar 5 dias, porque a gente não ia ter a capacidade de comer, de pensar. Isso foi desenhado, pessoal, a gente foi desenhado, tudo foi planejado pra acontecer certinho a favor da gente. Eu não sei como as pessoas não conseguem acreditar que Deus existe. Eu não tô julgando, gente, eu só tô dizendo que tá tão na cara, tá tão ali que ele existe, tá na nossa frente, sabe? A gente tem a capacidade de construir a moradia pra gente viver, a gente ser superior a todas as outras criaturas que tem no mundo, que a gente pode ou comer ou domesticar a nosso favor. Como é que uma explosão dá inteligência pra gente? Como é que uma explosão, que é o Big Bang, dá todos esses dons que a gente tem? E outra coisa, como é que uma explosão natural cria uma vida, e a gente que tem uma inteligência maior do que uma explosão, se pode se dizer assim, a gente nunca conseguiu reproduzir outra vida? Como é que um cientista, que são as pessoas mais inteligentes do mundo, como é que as pessoas mais inteligentes do mundo nunca conseguiram reproduzir outro ser humano? Verdade, tá vendo? Vai me vindo as coisas na cabeça. Tem o homem e tem a mulher, o homem tem o pênis certinho pra introduzir na vagina da mulher certinha, que tem os espermatozoides aqui que vão pra vagina da mulher e causam a ovulação, a fecundação, e o espermatozoide que tava aqui vai pra lá e já cria outra vida. Como é que isso é causado por uma explosão? Como é que uma explosão causou um homem perfeitinho com um pênis e uma mulher perfeitinha com uma vagina? Nossa, tá estranho esse papo, né? Mas eu não tô imaginando besteira. Como é que uma explosão causa isso? Dois seres perfeitos pra poder reproduzir e criar mais. O pênis é perfeito. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. O pênis e a vagina são perfeitos. Eu não sei, eu acho tão maravilhoso a vida, o mundo, as pessoas. Eu acho que isso é tão óbvio que foi desenhado por Deus, que eu não entendo como as pessoas conseguem desacreditar disso, cara. É tão perfeito. Eu não sei, se eu pensar em mais motivos pra eu acreditar em Deus, que tem, só que eu tô meio esquecido agora, porque eu não escrevi roteiro pra esse vídeo, nem nada, eu só liguei a câmera e falei. Se eu pensar em mais coisas, eu faço outro vlogário falando disso. Mas por enquanto, esses são os motivos meus que eu deixo pra vocês pensarem se Deus existe ou não. Pensem um pouco sobre as coisas que eu falei. Sobre o fato dos vultos, sobre o fato da vida, de todo mundo ser coisado a nosso favor, ser feito a nosso favor, o negócio da reprodução humana, de tudo que eu falei. De Deus não dar inteligência pra gente saber como é que ele criou tudo isso, como é que ele nasceu. Ele não dá essa capacidade pra gente porque ele é superior. Deus é superior a todos nós, então ele não deixa a gente saber como. Por isso que ninguém sabe como foi. Então parem pra refletir nisso e me contem aqui nos comentários se eu fiz vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, Terráqueos. Eu vejo vocês amanhã no próximo vlogário. E tchau, Terráqueos!